nós vamos explorar um assunto muito especial, que é o assunto da nevoá, da profecia, né? Vamos explorar esse tema que é tão profundo, complexo dentro do judaísmo, e vamos ver exatamente como é essa perspectiva judaica, uma perspectiva mais original, né? Sobre o que isso significa, o que é esse fenômeno espiritual chamado de profecia, tá? Os nossos objetivos aqui é fazer com que você tenha o seu conhecimento mais desenvolvido, né? O nosso grande objetivo é aumentar a capacidade de compreensão das Escrituras de cada um de vocês, tá bom? Então nós vamos iniciar, sem mais delongas, o nosso tema, como vocês já visualizaram, os Yud Aleph Ma'alot HaNevuah, os 11 níveis da profecia. Esse é o tema que nós vamos abordar nesse shiur, Bezrat Hashem, algo que é muito difundido dentro das academias, tá? Dentro das yeshivot. Nós, quando vamos estudar a matéria dos chamados Nevi'im, os profetas que estão contidos na Bíblia hebraica, no Tanakh, sempre na aula de introdução ao estudo dos profetas, sempre falamos sobre o aspecto da nevoá, da profecia propriamente. E sobre esse assunto, como uma akdamá, como um tema que é fundamental de compreendermos no início do estudo, é a raiz etimológica da palavra em hebraico, tá? Nós sempre fazemos a análise etimológica das palavras em hebraico para nós extrairmos a sua atzmut, a sua essência, ok? Então, a palavra hebraica nevuá, ela tem duas letrinhas na sua raiz. Alguns outros estudiosos colocam que são 3 letrinhas, então vou dar essas duas opiniões, tá? A primeira, que são 2 letras na raiz, é a letra Aleph e a letra Beit. E, na segunda opinião, é que essa palavra tem uma etimologia em 3 letras na sua raiz, que é a letra Aleph, Beit e a letra Rei, né? Então, acrescento uma letra Rei ali no final, para a gente compreender o seguinte: quando falamos sobre a raiz de uma palavra, nós estamos falando de qual é a origem, tá? De onde essa palavra remonta, qual é a origem dessa palavra. Então, nevoá, em hebraico, nós traduzimos costumeiramente como profecia. Ela tem essa raiz construída nas letras Aleph e Beit, ok? Aleph e Beit. Exatamente as primeiras 2 letras do alfabeto hebraico. E quando nós colocamos a letra Aleph seguida da letra Beit, nós formamos uma palavra em hebraico que é muito especial, essa palavra, que é a palavra Av. Av, em hebraico, significa pai. Daí nós já compreendemos a primeira lição, já vinda somente da análise, ok? Somente da análise etimológica da palavra, que é a profecia. E quando falamos sobre profecia aqui nesse estudo, gente, estamos falando sobre um fenômeno espiritual em que o divino se comunica com o ser humano, ok? Usando a linguagem do ser humano. Isso a gente vai chamar de profecia, vamos detalhar melhor, vamos dar uma definição mais precisa dentro da literatura judaica sobre o que significa profecia, mas em síntese, em tese inicial, vamos mencionar que é isto, tá? Toda profecia se origina, tem a sua atzmut, a sua essência direcionada ao Pai, ao Av. Então o hebraico, ele já nos revela essa condição. A profecia tem a sua origem em Hashem Itbarach, no eterno bendito seja. Dele vêm as profecias, as nevuot. Não existe nenhuma outra fonte a não ser o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, que seja uma fonte de profecia. E nós estamos falando aqui, claro, da profecia que é verdadeira. Nós já vamos explicar sobre o que estamos dizendo, né? Quando falamos sobre profecia verdadeira e uma falsa profecia. E, ao mesmo tempo, nesse shiur, nós temos como uma grande premissa também o que o apóstolo Paulo, né, Rav Shaul, explicou em 1 Tessalonicenses, né, lá no capítulo 5,
Rav Shaul, o apóstolo Paulo simplesmente disse: não desprezeis a profecia, tá? Então esse versículo também é um versículo muito central para compreendermos a importância desse tema. Não desprezeis a profecia, ou as profecias, foi o que o apóstolo Paulo disse. E é claro que ele tinha um objetivo, ele tinha um porquê de dizer isso. Por quê? Porque as profecias, elas terão uma missão, uma função muito importante na vida do servo ou da serva de Deus, tá? Então, o primeiro detalhe que eu quero entrar com vocês no assunto da profecia é que ela é um fenômeno ela era um fenômeno aparentemente comum na época do Segundo Templo. Então, quando a gente fala sobre profetas, eu sei que todos nós, quando falamos principalmente sobre os profetas, nos referimos assim, os Neviim, os profetas, geralmente nós estamos nos referindo aos profetas das Escrituras, tá? Aos profetas da Bíblia. Agora, quando nós compreendemos um pouco melhor qual era o cenário histórico judaico do Segundo Templo, nós vamos perceber um detalhe que está lá no tratado Megilá, que é um tratado do Talmud, isso é uma literatura central no judaísmo, tratado Megilá, na página 14a. Esse tratado simplesmente nos afirma que na época do Segundo Templo, a quantidade de profetas que estavam dentro da terra de Israel era exatamente a quantidade de filhos de Israel que desceram ao Egito na geração de Jacó. Então veja o link que o tratado faz. Nós temos uma referência lá de Êxodo, do Sefer Shemot, que 70 pessoas desceram junto com Yaakov, junto com Jacó, quando ele está saindo da terra de Canaã e descendo ao Egito para se encontrar com o seu filho Yosef, José. E o tratado Megilá simplesmente está afirmando para a gente que esse número, ou seja, de número 70, era também a quantidade de profetas que haviam na geração do Segundo Templo. Então veja um detalhe muito interessante, porque quando falamos então sobre o fenômeno da profecia antes do advento de Yeshua, geralmente nos vem à mente os profetas da Bíblia, né? Isaías, Ezequiel, Jeremias e assim por diante, os 12 profetas chamados menores e assim por diante. Porém, um ponto que é muito importante de ser entendido é que não foram somente esses homens chamados de Neviim, chamados de profetas. Tivemos vários outros homens, mulheres inclusive, nós vamos ver aqui, que nas escrituras pelo menos 7 mulheres são chamadas de Neviot, que é a forma em feminino para se falar de profetisas, tá? Tivemos 7 Neviot no Tanar. Então o fenômeno da profecia não era algo exclusivo aos homens, mas também às mulheres. Nós vamos ver aqui esse papel tão interessante que é. Então, quando falamos sobre os Neviim, nós também estamos falando sobre homens, mulheres, que muitas das vezes não tiveram o seu registro da profecia. E o mais interessante é que o Masechet Megilá, ele vai então questionar, ele vai perguntar, então se nós tínhamos 70 profetas, né, um número por volta de 70 profetas, no Segundo Templo, que foi a geração de Yeshua, então por que não temos o registro das profecias que eles profetizaram? Essa é a pergunta que o tratado Ta'anit vai fazer. Porque nós só temos alguns profetas, então, que tiveram a sua profecia registrada. Então esse detalhe do Masechet Megilá vai ser respondido dentro do tratado, vai ser melhor aprofundado no comentário do Rashi, nessa Gemara, que é o seguinte: as profecias que estão contidas no Tanar, na Bíblia hebraica, são profecias gerais e têm como aplicação não só o passado, mas também o futuro de Israel. O futuro de Israel como um povo, ou às vezes o futuro da própria humanidade, né? Sendo até mesmo mais geral ainda. Então as profecias que foram registradas
e que foram então acopladas nessa herança espiritual que nós recebemos, que é chamada a Bíblia, porque somente esses profetas foram acrescentados no cânon da Bíblia hebraica, porque as suas profecias tinham uma aplicação geral a todo o povo ou a toda a humanidade, e também tinham a característica da sua universalidade. Então não era algo exclusivo da sua geração, mas sim tinha aplicações também para outras eras. Enquanto que as profecias que não foram acrescentadas no Tanar, como nós vemos vários profetas cuja história é mencionada, né? A história é mencionada no Tanar, mas nós não temos os livros deles, como foi o caso de Eliarro, de Elias, de Elisha, de Eliseu, do profeta Ido, né? Poucos conhecem, mas ele também é mencionado no Tanar, na Bíblia hebraica. E inclusive é dito que ele tinha um livro chamado Livro das Visões do profeta Ido, que é mencionado no livro dos Reis. Só que esse livro não ficou preservado, ou pelo menos não foi julgado como sendo um livro que pertenceria ao Tanar, que seria esta herança universal para todos nós. Então, esse detalhe é um detalhe importante de ser compreendido pela gente logo nesse início. E também existe um outro aspecto que o Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhak, comentando esse trecho do tratado, ele diz o seguinte: as profecias do Tanar servem a duas funções principais. Então, as profecias que estão contidas nas Escrituras, elas servem a duas funções principais. A primeira é prover uma orientação moral e uma informação do que o povo deveria fazer naquela época, naquele momento. Então, quando nós vamos analisar as profecias de Jeremias, qual era a aplicação das profecias de Jeremias para a época em que ele viveu? Para o cenário que ele estava vivendo? Bom, essas profecias tinham como objetivo uma orientação moral. Ou seja, Israel, e especificamente no caso de Jeremias, né, Israel tinha que fazer tchuvá, tinha que se arrepender das suas transgressões. Tá? Então nós vemos também um papel muito importante dos profetas, depreendido das Escrituras, como tendo sido grandes guias, grandes orientadores das gerações do povo de Israel. Por quê? Porque eles sempre direcionavam o povo para o centro das Escrituras. E esse será um dos critérios que nós vamos usar quando falamos sobre a situação de julgarmos se alguém é um verdadeiro profeta ou se ele é um falso profeta. Tá? Esse critério ele é mencionado no capítulo 13 do livro de Deuteronômio, em que lá a Torá legisla, né? O Eterno diz o que nós devemos fazer quando encontramos um falso profeta no nosso meio e como podemos identificar esse tipo de falso profeta, né? Então, um dos critérios é justamente o fato deste profeta direcionar o povo, os seus ouvintes, para o centro das Escrituras. Toda profecia verdadeira, ela sempre aponta para as Escrituras, nunca algo fora das Escrituras. Toda profecia ela estará centrada nas Escrituras, na palavra revelada de Hashem. Então, nós estamos verificando que essa profecia, essa nevoá, ela tem, ou seja, essa aplicação moral, uma informação do que o povo deveria fazer na sua época, no momento que estava acontecendo. Então, quando nós lemos Jeremias, quando nós lemos Isaías, lemos o livro do profeta Amós, nós temos que levar em conta qual foi o impacto dessa profecia ou das palavras de repreensão que eles deram na sua época. Eu sei que muitos de nós temos um interesse muito grande de sabermos quais são as profecias que têm se cumprido na nossa época. Mas quando nós falamos sobre um estudo da palavra mais aprofundado, nós temos que também levar em consideração qual foi o impacto inicial que essa profecia teve naquele momento. Tá? Que nós vamos, então,
encontrar este segundo princípio acerca da profecia, que é o fato, isso dentro da perspectiva judaica, tá bom, gente? Dentro da perspectiva judaica, a profecia não é monolítica. Essa é a palavra exata. A profecia não é monolítica, ela não tem uma face única. Quando falamos sobre a profecia que está contida no Tanar, tá? Depois, no final do Shiur, nós vamos falar sobre o dom da profecia, que está previsto na Brit Hadashah, no Novo Testamento. Mas, por enquanto, nós vamos analisar a profecia no aspecto da profecia que está contida na Bíblia hebraica, ok? Os profetas, a natureza das suas profecias, e vamos ver qual é esse reflexo que vamos ver no Novo Testamento, na Brit Hadashah, quando o apóstolo Paulo vai enumerar para a gente dons do Espírito, e um desses dons é o chamado dom da profecia, tá? Então vamos analisar passo a passo. A profecia não é monolítica. Então um detalhe que precisamos sempre levar em consideração quando estamos diante de um texto profético é: esse texto ele não tem uma única aplicação. Então existirão aqueles que vão defender que o livro de Apocalipse, por exemplo, todo ele já se cumpriu, que são chamados os preteristas, em que vão aplicar as interpretações de Apocalipse no Império Romano. Tá? Vão encaixar todos os personagens do Apocalipse no Império Romano histórico. Então esses são os preteristas. Eles tomam a profecia apenas em um aspecto, que é o seu aspecto histórico. Por outro lado, nós vamos ver outro grupo, outras pessoas, que serão chamados os futuristas, que vão aplicar o livro de Apocalipse totalmente para uma era futura em relação a deles, né? Então todo o livro de Apocalipse é, na verdade, uma profecia que ainda não se cumpriu, ela ainda se cumprirá. Esses são chamados os futuristas, que também vão levar em consideração uma única visão da profecia, que é o fato dela estar numa era à frente da nossa. Agora, dentro da perspectiva judaica, como que os rabinos olham, como que os rabinos reagem quando estão diante de uma profecia? Eles entendem, em primeiro lugar, que a profecia não é monolítica, ela não tem uma única aplicação. Ela pode ter um acontecimento histórico relacionado a ela, ao seu cumprimento? Sim. Sim. Mas esse cumprimento histórico, ele finaliza toda a profecia? Nós reconhecemos que não. Então não será o fato de nós vermos uma profecia se cumprir, num aspecto literal, por exemplo, literalmente o rio Eufrates está secando. Ok, esse é o cumprimento da profecia no seu aspecto literal, como nós estamos vendo nos dias de hoje. Isso, por outro lado, elimina outras possibilidades, outros níveis de interpretação dessa profecia? Também não. Então nós estamos vendo, é como se nós estivéssemos falando, né, de duas avenidas. Uma que está em cima e a outra que está embaixo, né? Um viaduto e embaixo tem ali uma outra avenida passando debaixo do viaduto. Então uma pessoa que está tendo uma visão aérea daquela estrada, ela só vê um carrinho ali, né? Só vê uma sequência de carros. Quando por baixo daquilo, né? Na verdade aquilo é um viaduto, e embaixo dele tem um outro trânsito. Às vezes no fluxo contrário. Em cima o trânsito está livre, embaixo está um engarrafamento. Mas a pessoa que está acima está num helicóptero, ela não consegue ver o engarrafamento que está ali embaixo. Então, da mesma forma, o que eu quero dizer com essa analogia é que a profecia ela também vai se dar em níveis, em camadas de cumprimento, em que não necessariamente essas camadas devem estar relacionadas no seu aspecto prático. É claro que existe um limite da sua interpretação. Existem regras de interpretação da profecia que nós chamamos de as 13 regras de Rabi Ishmael. São 13 leis que são leis áureas, são leis
fundamentais para se interpretar um texto bíblico. Se Deus quiser, nós vamos ter ainda uma oportunidade de falar sobre essas 13 regras de interpretação de Rabi Ishmael, que Yeshua usou muitas vezes, que os apóstolos, os emissários usaram diversas vezes nas suas cartas, tá? Que são, na verdade, interpretações, uma forma de hermenêutica judaica. Perceberam? Mas quando nós falamos sobre o cumprimento profético, precisamos reconhecer que a profecia não necessariamente terá um cumprimento único. Ela pode ter outros cumprimentos. Gamur, um exemplo desses é o que está escrito em Ezequiel. Ezequiel tem uma fala muito estarrecedora quando ele escreve no seu livro dizendo: o mal virá do norte. Quando Ezequiel escreve dessa forma, o que ele está se referindo no seu aspecto histórico? Ezequiel está dizendo que a Babilônia está se preparando para atacar Israel. É isso que significa a profecia. O mal virá do norte. A Babilônia irá descer, Nabucodonosor e seus exércitos descerão e não pouparão o povo. Esse é o cumprimento da palavra, da profecia, no seu aspecto histórico. Agora, se fosse suficiente o cumprimento histórico da profecia, eu então pergunto, por que esse versículo ainda está na Bíblia nos dias de hoje, então? Daniel, capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho. O famoso sonho da estátua. Numa estátua, num formato humano, em que cada parte da estátua é formado de um material. E, é claro, todos nós já ouvimos falar, se alguém não ouviu falar da interpretação, é porque cada material dessa estátua vai representar um império, vai representar um reino na terra. O primeiro desses impérios é o Império Babilônico, logo em seguida o Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano. Por fim, lá embaixo, aí tem discussões, alguns colocam como sendo o Império Bizantino também, ok? Então, esse é o cumprimento histórico. Agora, quando nós vamos ver a cronologia, vamos ver a linha histórica, o Império Bizantino viu a sua queda cerca de 1.400, 1.500 anos atrás. Então, a pergunta é, se essa profecia já se cumpriu, já veio o Império Babilônico, já veio o Império Medo-Persa, o Império Grego, ou Greco-Macedônico, e o Império Romano, então por que Daniel capítulo 2 ainda está nas nossas Bíblias? Então esse é o entendimento que precisamos compreender, captar no início do nosso shur, do nosso estudo. A profecia não é monolítica, ela não tem uma só aplicação. Então se alguém traz, se alguém traz uma interpretação de uma profecia dizendo que esse é o seu cumprimento final, então dê um passo atrás, porque não necessariamente esse é o final da profecia. Como nós vamos ver no Tratado Sanedrin, tá? Que é um outro tratado do Talmud, uma obra central no judaísmo, o Tratado Sanedrin, na página 97a, os sábios vão dizer uma frase que é muito importante. Kol anveim nitba'u al yemot hamashiach. É a frase que está na Gemara. Todos os profetas profetizaram acerca dos dias do Messias. Então agora já temos uma informação a mais. O cumprimento final de toda e qualquer profecia está no seu aspecto messiânico. Olha que coisa linda. Então geralmente nós aprendemos que existem 4 níveis de interpretação. O que chamamos de pshat, que é o nível literal do texto bíblico. O que chamamos de remez, que é o nível alegórico, nível alusivo, conectando esse versículo com os outros versículos bíblicos. Temos o terceiro nível um pouco mais profundo, chamado drash, que é o entendimento das escrituras usando parábolas, usando metáforas, analogias, contos, que é um entendimento mais profundo. E o quarto e último nível é o que nós chamamos de sod, que significa literalmente o segredo, aquilo que está oculto, que está por detrás do texto, como o versículo diz,
que a glória de Deus é ocultar as coisas e a glória dos reis é desvendá-las, né? Então o que nós estamos vendo, esses 4 níveis de profecia, eles existem para toda e qualquer profecia. Não é somente a sua aplicação literal, também o seu nível alusivo, o seu nível alegórico e, por fim, o seu nível mais profundo, que é o nível oculto. Ok? Que nós vamos explorar os mistérios da profecia, daquela profecia especificamente. Mas, sempre tem um porém no final, num livro chamado Tolaat Yaakov, esse livro vai nos ensinar que não existem só 4 níveis de interpretação. O que todos nós já ouvimos falar, talvez diversas vezes, ou talvez essa foi a primeira vez que você ouviu falar, de que existem 4 níveis de interpretação judaica do texto bíblico. O livro Tolaat Yaakov vai dizer, não são somente 4 níveis, são 5 níveis, existe um 5º nível ainda. E esses poucos costumam falar, que é o chamado Remez a-Remazim. Remez a-Remazim. É o nome desse nível, que significa o segredo dos segredos, ou a ocultação das ocultações. Esse é o 5º e último nível mais profundo de entendimento de uma passagem bíblica. Ok? É o 5º e último nível mais profundo da compreensão de uma profecia, chamado Remez a-Remazim, a ocultação das ocultações. Ou que nós poderíamos traduzir, eu preferiria também traduzir assim, que é a interpretação final, a interpretação definitiva daquele texto, o que realmente Deus queria se referir ao ter escrito aquele texto, aquela passagem. E esse Remez a-Remazim, o Tolaat Yaakov, que é esse livro, ele ensina somente Mashiach, somente o Messias vai revelar o Remez a-Remazim. Ou seja, o que isso quer dizer em outras palavras? De acordo com o Tolaat Yaakov, nós vamos ter a nossa vida aqui e vamos ler as passagens e vamos interpretar as passagens, mas quando o Mashiach Yeshua chegar e nos abrir o Tanakh, nos abrir as Escrituras, nós vamos ter muitas surpresas. Nós vamos ler muitos versículos que estávamos acostumados a entender numa certa interpretação, e Yeshua vai dizer, vocês entenderam tudo errado. Na verdade, a interpretação definitiva é esta aqui. Então, é o Mashiach que vai trazer o Remez a-Remazim, a interpretação das interpretações. E a fé? Por isso que o apóstolo Paulo, Rav Shaul, ele traz um versículo que eu considero como sendo uma das maiores demonstrações de humildade intelectual do apóstolo. Que ele menciona que nós, hoje, vemos como em um espelho embaçado, mas naquele dia o veremos como ele é. Né? Então, o apóstolo Paulo, quando ele diz que hoje nós vemos como um espelho embaçado, quer dizer, não existe um homem, a não ser a Yeshua, obviamente, ele não está dentro do que estamos falando aqui, mas não existe um homem que possa bater o martelo e dizer, esta é a interpretação final deste versículo. Não, porque a interpretação final de todo e qualquer versículo está nas mãos do Mashiach. Então quer dizer que todas as interpretações estão erradas? Todas as interpretações são duvidosas? Não necessariamente. Por quê? Porque Moshe, o nosso mestre Moisés, disse que quanto às coisas ocultas são do eterno nosso Deus. Aquilo que não é revelado ao homem pertence a Deus, pertence ao eterno. Mas quanto às coisas reveladas, pertencem a nós e a nossos filhos para cumprir. Então existem coisas que são reveladas, que o Eterno revelou à humanidade. E então, quanto a estas coisas, o que nós vemos no livro na carta aos Romanos do apóstolo Paulo, qual é o benefício do judeu, então? Ele diz, qual é o benefício da circuncisão? Ele responde, todo e em todos os sentidos.
Por quê? Porque com eles estão os oráculos de Deus. Então o povo de Israel, que muitos estão acostumados a dizer que é o povo escolhido por Deus, eu na verdade não gosto de falar dessa forma, que Israel é o povo escolhido por Deus, mas é o povo que escolheu a Deus, porque na verdade a palavra do Eterno é para toda a humanidade. E quando estávamos ali no pé do Monte Sinai, não estava só o povo de Israel. Outras 70 etnias também estavam presentes no pé do Monte Sinai, mas somente o povo de Israel que disse, Naaseh venishma, faremos e ouviremos. Então o povo de Israel não foi o povo escolhido pelo Eterno, foi o povo que escolheu Hashem. E qualquer outro povo que escolher Hashem terá exatamente o mesmo status. Pena que não vemos nações se curvarem diante do Criador, como Israel se curva até os dias de hoje. São alguns indivíduos, e alguns deles estão aqui, ouvindo esse shur. Baruch Hashem por isso. Né? É muito bom ser participante deste povo que decidiu escolher a Hashem, que decidiu escolher ao Eterno, né? Do que nós escolhermos os prazeres do mundo. Então, continuando no nosso shiur, o apóstolo Paulo menciona qual é o benefício da circuncisão. Todo e em todos os sentidos. Por quê? Porque deles são os oráculos de Deus. Então a revelação da palavra está no seio, ou melhor dizendo, está no seio do povo de Israel. Então é isso que eu sempre menciono. Muitos estão conhecendo a visão judaica das Escrituras, estão começando a comprar livros que falam sobre a visão judaica, a vivência judaica, a vida judaica. E eu sempre dou um alerta para todos que estão entrando no judaísmo agora há pouco, recentemente. Nós precisamos ter um discernimento muito grande. Por quê? E essa frase, ela é uma frase que ela pode fazer sentido para você agora, mas ela vai fazer muito mais sentido daqui a alguns anos, talvez. Tudo o que é bíblico, tudo que compete às Escrituras Sagradas, é judaico. Absolutamente tudo. Tudo que é bíblico, tudo que está contido no Tanar, na profecia, tudo que está contido nos escritos dos profetas, dos apóstolos, tudo ali é judaico. Mas nem tudo que é judaico é bíblico necessariamente. Porque hoje em dia nós temos visto também, por outro lado, muitas pessoas abraçando certos conhecimentos que são judaicos no primeiro momento, mas não estão de fato coerentes com as Escrituras. Então, tudo que é bíblico é judaico, mas nem tudo que é judaico é bíblico necessariamente. Precisamos ter cautela e precisamos ter discernimento do Espírito quanto a isso. E a fé? Então, sobre o aspecto da profecia que nós estamos vendo aqui, é que ela se dá não em 4 níveis, mas em 5 níveis de interpretação, usando a visão do Tolat Yaakov. O nível Pshat, o nível Remez, o nível Drash, o nível Sod e, por fim, o Remez Aremazim. A interpretação das interpretações. Então veja que coisa linda e incrível. Voltando à referência do Tratado Sanedrino. Todos os profetas profetizaram sobre os dias do Messias. Por isso, nós entendemos que as interpretações mais profundas da palavra de Hashem sempre apontarão para o Mashiach. Então veja, quando nós vemos um versículo do Tanar, na Bíblia hebraica, se conectando com o Messias, com o Mashiach, não pense que essa conexão é simples, é uma conexão muito profunda. Porque nós estamos falando de um nível de interpretação muito profundo, às vezes muito difícil de ser compreendido. Por isso, muitos até os dias de hoje não conseguem enxergar o Mashiach nas Escrituras com tanta clareza quanto outros enxergam. Por quê? Porque Hashem, o eterno Deus, ele concedeu o Espírito
a inspiração divina, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus sobre a vida de alguns, e estes, por menores que sejam, em questões de academia, conhecimento de literatura judaica, quando leem os textos bíblicos, conseguem enxergar o Mashiach ali, presente nas palavras, presente nas entrelinhas, enquanto grandes rabinos não conseguiram enxergar. É por isso que o nosso Mashiach, Yeshua, disse: dou graças a ti, ó Pai, porque revelastes estes segredos aos pequeninos e não aos grandes. É sobre isso que o Mashiach está se falando ali. Porque todas as visões das Escrituras acerca do Messias são visões muito profundas, são extremamente elevadas. Nós estamos falando sobre o Remes a Remazim. Estamos falando sobre a interpretação das interpretações. E Hashem, o eterno Criador dos céus e da terra, como as suas obras não são entendidas pelo homem, porque o homem tem a sua mente muito limitada. Hashem dá esses segredos, essas pérolas para os pequeninos, mas para aqueles que valorizam a palavra de Hashem. Então não importa se você é grande, se você é pequeno, o que importa é se você valoriza a palavra de Hashem, se você ama Hashem, se você ama a palavra de Hashem. E assim, quanto mais você se dedicar a essa palavra, mais Hashem vai dar as suas pérolas, os seus segredos para você. E eu espero que esse shiur seja uma dessas pérolas, seja um desses presentes de Hashem para vocês. Tá? Então vamos prosseguir no nosso shiur, no nosso estudo. A segunda função da profecia, porque até agora eu só falei da primeira função, de acordo com o Rashi. A primeira das funções, lembrando de novo, é uma função moral. Então a profecia na sua época tinha uma aplicação moral. Era para corrigir as atitudes do povo. Jeremias, Isaías, Amós, Tzfaniá, que é chamado Sofonias, né? Todos eles, no momento que estavam no seu ministério profético, eram homens de exortação, estavam sempre alertando o povo para voltarem para as palavras. Então é isso que eu sempre digo, a profecia que é bíblica não é uma profecia que te afasta da palavra. A profecia verdadeira, ela tem que aproximar você da palavra. E a fé? Já a segunda função da profecia, de acordo com o Rashi, ele vai trazer, que é até um tanto óbvia, né? Mas o Rashi ele sempre faz essa questão. As profecias tinham que manter viva a fé das pessoas na Geulá, na redenção. Então, uma segunda visão, né? Uma segunda função, da profecia para o Rashi era sempre revelar o aspecto da redenção, o aspecto da Geulá. Então nós sempre vamos perceber em vários textos proféticos, como é o caso de Isaías, você tem que ler Isaías capítulo 10 e Isaías capítulo 11. Você então sai de um cenário estarrecedor, um cenário miserável da condição humana, em que Isaías traz, né, toda a situação moral, toda a desobediência que o povo estava cometendo na sua geração. E quando entra o capítulo 11, Isaías começa a trazer uma visão sobre a redenção, sobre o mundo vindouro, né? Dizendo que Mitzion tetzet Torah udvar Hashem Yerushalayim, pois de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra de Deus. Ele depois vai mencionar que o leão vai se assentar, vai pastar junto com a vaca, junto com o boi e assim por diante. Ou seja, ele sempre depois de uma palavra de repreensão, ele vai trazer uma palavra de refrigério, porque o grande objetivo de uma repreensão, né, não é fazer com que a pessoa fique triste, né, mas é, na verdade, para dizer, eu tenho uma preocupação com você. Né? Hashem, quando repreende o ser humano, ele está dizendo, eu me preocupo com você e eu quero o melhor para você. Né? Então a repreensão de Hashem é um ato de amor. Então, no final da repreensão, Yeshayahu traz um refrigério. Yeshayahu traz a concepção da redenção, da Geulá. Então, isso também é um princípio muito importante da gente compreender. Eu queria aprofundar
um assunto que o Rav Yosef Baruch trouxe na última imersão que ele fez com vocês, no terceiro dia. O Rav Yosef explicou para vocês um pouco sobre a profecia, usando a analogia quando nós lançamos a pedra rente a um filete d'água, né, num lago e assim por diante. Nas vezes que essa pedra ela vai tocar a superfície da água, isso é comparado, isso é análogo ao sentido do cumprimento, né, dessa profecia aqui nesse mundo físico, nesse espaço temporal. Mas vamos aprofundar um pouco mais essa concepção. Por que isso acontece? Né? Por que a profecia não é monolítica? Por que a profecia não tem uma só perspectiva de ser? Né? Porque ela é sempre mais complexa do que a gente imagina. Porque, vamos voltar ao início do Shur, qual é a origem dessa profecia? Okay? Qual que é a origem? Qual que é a essência dessa profecia? Qual é o intelecto que produz as profecias? Estamos falando do intelecto divino, que o Maimônides gosta de chamar, né? O Maimônides, Rabi Moshe Maimon, gostava de chamar de intelecto ativo, né? O intelecto ativo de Deus. É ele a fonte da profecia. E Hashem Itbarach, o Eterno, bendito seja, está além da nossa concepção de tempo. Hashem está além da nossa concepção de espaço, de perto, de longe, de tempo passado, do que já foi, do que será. Hashem está além disso. E quando nós falamos sobre uma mensagem, o Eterno Deus, este Criador que está acima de todo e qualquer conceito e concepção, quando ele traz uma mensagem para cá, então nós estamos falando de uma mensagem, estamos falando de um conceito que ele está além desse entendimento temporal nosso. Então, uma das outras analogias que a profecia pode se comparar é como o ato da refração da luz. Né? Quando nós temos a luz branca, por exemplo, um raio de luz branca, todos vocês já viram, né, o fenômeno da refração da luz. Às vezes quando você está lá com uma janela de vidro um pouco aberta, né, ou uma porta de vidro um pouquinho aberta, e ali está ali com o sol batendo nela, você vê no chão, né, as cores iguaizinhas às cores do arco-íris, né, do arco da aliança de Hashem. Por quê? Porque existe um fenômeno que está acontecendo ali chamado refração da luz. Não é isso? Em que o raio da luz branca, quando ele passa por uma superfície, e essa superfície tem várias condições para ela, né, a gente não vai detalhar aqui, mas tem uma condição especial, ela se refrata, ela se divide. Daí a gente percebe que, na verdade, todas aquelas 7 cores, todas elas estavam juntas, estavam unidas, eram um só ente na luz branca. Semelhantemente, a profecia, ela vem como uma manifestação una da palavra de Deus. Porém, quando ela entra em um outro ambiente de existência, que é o ambiente físico, esse mundo físico que nós vivemos, que nós na Kabbalah, na interpretação mais profunda, chamamos de mundo de Asiá, o mundo da ação. Quando essa profecia adentra aos nossos termos, ela também sofre o que a gente chamaria de uma refração. Então ela vai se dividir, mas todas elas são fragmentos de uma mensagem única, de uma palavra única, e a fé, só que ela vai se cumprir agora sim em momentos diferentes da história, em locais diferentes do planeta, com pessoas diferentes, né? Mas é a mesma profecia, mas se cumprindo em outros tipos de entendimento ou aplicação. Então, essas são as nossas premissas para compreendermos a nevoá, compreendermos a profecia. Mas como nós estamos começando a entender dentro desse shiur, a profecia ela também vai ter ma'alot. O que eu poderia traduzir
ela vai ter níveis. A profecia tem degraus de elevações. Então existem certas profecias que elas têm uma elevação menor do que as outras. Isso está relacionado à importância? Não. Então quando nós falamos sobre 11 níveis de profecia, e a fé, quando a gente fala sobre isso, 11 níveis de profecia, não são 11 níveis de importância profética, em que o primeiro dos níveis, né, o mais alto, seriam as profecias mais importantes e o mais baixo seriam as profecias menos importantes. Os níveis de profecia não estão falando sobre importância da profecia, tá? Se uma profecia vai se aplicar somente a uma família levítica, né, ou a toda a humanidade. Não é esse o critério de divisão que a gente está falando aqui. Mas, na verdade, o critério aplicado para a gente compreender melhor esses 11 níveis de profecia é compreendermos como que a profecia ela é perceptível ou ela é recebida pelo ente profético, né, que eu vou chamar de profeta aqui, o Navi. Nós vemos que essa profecia ela vem sobre o profeta através do que nós chamamos de Ruach Nevuah, espírito de profecia. Então, o espírito de profecia, que é na verdade o mesmo que chamamos de Ruach HaKodesh, né, Espírito Santo, ok? É o mesmo que a gente está falando aqui, não é outro, tá? Mas no quesito, quando falamos sobre a inspiração dele para a revelação de uma profecia, ele recebe esse nome, Ruach Nevuah, espírito de profecia. Nós vamos ver que determinados profetas terão níveis de intimidade maior com esse espírito de profecia do que outros. Ou seja, a gente vai ver, e isso é notório quando nós lemos os textos das Escrituras, que existem certas profecias que elas são extremamente enigmáticas, que elas têm muitos elementos, muitos símbolos, e o profeta não explica. Ou melhor dizendo, ele não recebe essa explicação no momento da revelação. Ele apenas contempla uma visão, né? Vocês podem ver já em outros momentos, profetas tendo a revelação, tendo uma visão profética, mas ao lado deles tem um mensageiro, tem um anjo. E esse anjo explica a visão para eles. Então, nós já vemos que uma profecia, ela já tem um outro nível relacionado a outra, né? Uma profecia que é acompanhada com um mensageiro de Deus, com um anjo, e esse anjo vai explicando para esse profeta o que cada um desses símbolos significa, é um nível de profecia mais elevado do que uma profecia totalmente enigmática, sem nenhuma interpretação, mas é aquilo que o profeta recebeu e ele é fidedigno àquilo que viu e ele registra da forma como ele viu, e a interpretação fica dependendo dos seus leitores. Então é sobre esse nível de profecia, ou seja, a natureza da profecia é diferente. Existem outras profecias em que o profeta está dormindo, tá? Que é o que nós vamos chamar de sonho, os halomot, os sonhos. Existem sonhos proféticos, só que esses sonhos proféticos estão em um nível do que quando o profeta está acordado e ele está tendo uma visão. Por outro lado, já existe um outro nível quando o profeta ele não entra em transe, né? Porque às vezes ele está lá, está desperto, está acordado, e ele, para acessar a região, a realidade da profecia, o intelecto, a sua consciência é descolada do corpo, e ele então entra no que a gente chamaria de arrebatamento de espírito, né? Poderia ser traduzido assim. Mas pode ser também chamado de transe, né? Então quem está aqui no mundo físico, no mundo material, vai olhar e a pessoa está ali caída, mas na verdade a Hashem está levando a sua consciência para outras realidades, para a realidade da profecia, né? Esse nível
que é o que eu vou chamar de arrebatamento de espírito, é um nível menor do que quando a profecia é recebida, em que o profeta ele está em sã consciência, né? Quando ele não entra em transe, esse nível de profecia é maior. Então nós vamos ver exatamente quais são essas categorias e vamos dar exemplos para vocês dentro das Escrituras de como que cada um desses níveis, que se nós usássemos uma linguagem um pouco mais precisa, tá? Eu não chamaria de 11 níveis de profecia, mas eu usaria a linguagem que o Maimônides usou no livro, tá? Que eu já vou introduzir o livro para vocês. O Maimônides não chamou de 11 níveis de profecia. Ele, na verdade, chamou de 11 graus de percepção do espírito de profecia. São 11 graus de percepção do espírito, tá? Em que, às vezes, o indivíduo está dormindo, às vezes o indivíduo está acordado. Então, existem 11 graus de percepção do espírito de profecia. E a fé é maior. Então, onde nós encontramos essa informação? Onde está revelado esse entendimento? E como nós podemos realmente enxergar esses 11 níveis de profecia? Então, nós vamos perceber que ao longo de todo o Talmud, porque uma coisa que vocês precisam saber também é que quando a gente fala Talmud, a gente pensa, né, que foi um rabino ou um grupo de rabinos que sentaram e escreveram um livro. Na verdade, gente, o Talmud ele tem entre 300 e 400 anos de compilação. Então não foi um rabino e nem 10 rabinos de uma geração. Foram 4 gerações seguidas para a compilação do Talmud, de fato. Né? O Talmud começou a ser compilado no ano 200 e foi terminado no ano 500 para o ano 600, praticamente. Então foi uma contribuição colossal de muitos rabinos e cada um de uma envergadura maior que a outra, né? Então, se nós levássemos em consideração todos os 63 tratados do Talmud, nós estamos falando de uma soma total de 750 rabinos que são mencionados no livro. Ok? Então, ao longo de todo o Talmud, que é uma obra muito grande, na verdade é sobre ele que nós falamos, né? Que vai demorar, sempre demora 120 anos, demoraria 120 anos para estudar todo o Talmud e toda a sua compreensão mais profunda, né? Por isso você vê por aí muitos kolelim, Baruch Hashem, muitos kolelim, muitos centros de estudo do Talmud, da Gemara, da Mishnah. E esse estudo, por diversas razões, ele abrevia a vinda messiânica, né? A chegada do Mashiach. Então, vamos lá. Quando a gente vê todo o Talmud, todo esse compêndio, nós vemos os rabinos trazendo certas informações. Mas essas informações estão soltas. Às vezes eles falam um pouco sobre a profecia no tratado Ketubot, depois eles não falam mais. E quando chega no tratado Nazir, eles voltam ao assunto e terminam aquele assunto. E aí, quando entra no tratado Bava Kama, eles falam um pouquinho sobre esse assunto também. Ou seja, são informações que não estão agrupadas, tá? Então, quando nós falamos sobre o fenômeno da profecia no Talmud, eu teria que elencar aqui várias referências para vocês. Ó, vamos agora para o tratado tal, vamos agora para o outro tratado. Por quê? Porque as informações não estão em um só lugar. Então, o que o Maimônides fez? O que o Rambam fez? Um rabino que viveu em torno de 400 anos depois da compilação do Talmud. Tá? Ele nasceu no ano 1135 da Era Comum e morreu no ano 1204. Foi um dos maiores rabinos, se não o maior rabino da sua geração. Ok? Então o que o Maimônides faz? Ele simplesmente tem acesso, tem em mãos todo o compêndio do Talmud e ele vai selecionar essas passagens, vai analisar essas passagens e ele vai enumerar ponto a ponto, coisa a coisa que os rabinos mencionaram no início, tá? E a cereja do bolo, ele ainda vai explicar tudo isso pra gente. Essa é a melhor coisa, tá? E tudo isso está onde? Está em um livro que nós chamamos em hebraico de Moreh Nevuchim.
Moreh Nevuchim significa o guia dos perplexos, o orientador dos confusos, pode ser também traduzido. Moreh Nevuchim, guia dos perplexos. E pelo próprio título do livro, o objetivo dele é trazer explicações sobre assuntos que são difíceis de compreender. E um desses assuntos que o Maimônides vai explicar é o assunto da profecia. Ok? Então ele julgou que a profecia é um tema difícil, é um tema complexo, e ele então coloca no seu livro, num trecho do livro, os 11 graus de percepção da profecia, e Bezrat Hashem, com a ajuda de Hashem Yitbarach, nós vamos trazer os 11 graus da profecia aqui para vocês. Tá bom? Então, o Maimônides, ele inicia o seu conhecimento dizendo o seguinte: a profecia não acontece somente por meio de uma visão ou sonho, como vamos explicar. Diremos agora que quando o profeta é inspirado, às vezes ele vê uma parábola. Uma parábola, como está em Isaías capítulo 6, versículo 8, ele diz assim: ouvi a voz do Eterno dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ok? Então ele diz, não necessariamente é uma visão, não necessariamente é um sonho, mas a profecia pode ser também a pessoa ouvir uma parábola, tá? Outras vezes ele vê e ouve um anjo falando com ele. E isto é muito frequente nas Escrituras. E ele traz uma passagem de Gênesis, capítulo 31, versículo 11, em que diz assim: e o anjo de Deus disse-me no sonho, né? E perguntei ao anjo que falava comigo, e o anjo me retrucou: não sabes o que são? Isso é uma outra passagem que é de Zacarias, capítulo 4, verso 5. Eu vou mencionar aqui várias referências, ok? Se vocês quiserem, eu posso mencionar com um pouco mais de calma, para vocês anotarem. E uma outra passagem que ele também traz para mostrar que Deus, às vezes, também pode dar a visão e, juntamente com a visão, um anjo explicando essa visão, está em Daniel, capítulo 8, verso 13. O Rambam traz esse versículo que diz: logo ouvi a voz de um sagrado servidor, né? Um dos serviçais de Hashem, que são os malachim, que são os anjos. E assim por diante. E agora ele vai trazer uma outra informação que eu creio ser muito interessante, ok? O Rambam diz o seguinte: há ocasiões nas quais o profeta ouve as palavras da visão como se fossem em uma linguagem habitual, uma linguagem familiar, de modo que não lhe é estranho, né? Não lhe causa estranheza. Isso fica claro no relato do profeta Samuel, do profeta Shmuel, pois quando Deus o chamou no momento da inspiração, e essa passagem é muito interessante porque todos nós já conhecemos, né? O momento em que o Eterno se revela pela primeira vez para Samuel, quando ele ainda era muito pequeno, e ele ouve Hashem, o Eterno, chamando pelo nome dele, e ele sai da sua cama e vai se direcionar ao sacerdote Eli. E ele pergunta: me chamou? Né? Essa passagem é uma passagem muito conhecida, mas isso tem um detalhe interessante, que poucos pararam para perceber. O Maimônides diz o seguinte: quando Deus o chamou no momento de inspiração, ele o chamou em uma linguagem tão habitual e familiar que ele pensou que quem o tinha chamado pelas 3 vezes consecutivas fora Eli, o sacerdote. E depois a Escritura explica a razão disso e diz que pelo fato dele não saber ainda que a palavra de Deus se dirigia aos profetas daquela forma, isso o fez pensar que tinha sido Eli, pois este segredo ainda não tinha sido revelado a ele. E veja só a palavra que está escrita no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, versículo 7. O versículo diz o seguinte: e Samuel ainda não conhecia o Eterno,
e ainda não lhe tinha sido revelada a palavra do Eterno. Então, o que acontece, esse que é o detalhe interessante, o Rambam, ele vai lançar mão de um midrash, que é um conto, né, uma identificação rabínica das escrituras, de que, às vezes, o Eterno utiliza uma linguagem familiar a ponto de usar o timbre da voz de um parente de uma pessoa, como foi o caso, como o Midrash vai dizer, que na revelação que Moisés recebeu na sarça ardente, que foi no Monte Sinai, o anjo, quando fala com Moisés, quando fala com Moshe Rabbeinu, está certo que existem outras situações que o próprio profeta diz, e eu vi com uma voz de muitas águas, né, ou de bramido dos mares. E aí sim a gente já está falando de uma voz muito mais tempestuosa, muito mais poderosa, ok? Então é claro que existem situações que o profeta ouve uma voz muito mais potente, muito mais tempestuosa. Mas o Midrash vai dizer, por exemplo, que na revelação da sarça ardente, a voz que o anjo usou foi no timbre da voz do pai de Moisés, de Amram. Então, quando ele ouviu a voz do pai, ele não estranhou, ele não fugiu, ele não se espantou, porque foi usada uma linguagem familiar. Então, muitas vezes isso acontece porque o profeta ainda não está acostumado com a palavra de Hashem. Então, para não assustá-lo, para não amedrontá-lo, Hashem usa uma linguagem mais habitual, um timbre mais familiar, e depois ele aumenta esse nível de revelação. Ok? Então, voltando ao assunto do livro de Samuel, quando o versículo diz que ele ainda não conhecia o Eterno, quer dizer que ele ainda não tinha essa inspiração profética, uma vez que a quem profetiza, como Deus disse, né, me faço conhecer ao profeta em uma visão ou falo com ele em sonhos. Isso é a forma como Deus explicou a profecia para Miriam e Aharon. Todos vocês estão lembrados na passagem de Números, quando eles estavam falando mal de Moshe, pelo fato dele ter se casado com uma cuxita. Miriam e Aharon se sentiram ali na abertura de começar a falar dele, falar Lashon Hará, simplesmente, né? Falar Lashon Hará do maior homem da geração, de Moshe Rabbeinu. O que aconteceu? Hashem chama Miriam e Aharon para ter uma conversa em particular, e Hashem fala isso para eles. Quando eu me faço conhecer a um profeta, me faço conhecer a ele em uma visão ou falo com ele em sonhos. Mas não é assim com o meu servo Moisés, com o qual falo face a face. Isso é Números capítulo 12, verso 6. Né? Hashem está falando para eles que eles não estão entendendo qual é o nível de espiritualidade que Moshe tem. Não entenderam qual era a elevação que ele tinha alcançado, né? A ponto de Hashem explicar isso para Miriam e Moshe. Miriam, que era profetisa, tá? Miriam, que era profetisa, não entendeu o nível de elevação que Moisés tinha naquele momento. Então, nós vemos que nessa passagem, Shmuel, ele ouve uma voz familiar, uma voz habitual. Depois de haver exposto isso, prossegue o Maimônides. O verdadeiro significado da profecia, de acordo com a investigação com o que foi exposto na nossa Torá, cabe então enumerar os diferentes graus de profecia segundo eles. Então, o primeiro grau de profecia que o Maimônides enumera na sua passagem, e a Femeod, isso é importante de você compreender, a profecia é um fenômeno espiritual provocado pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito de Santidade, ou pelo Espírito Santo. Ok? Então a profecia é um fenômeno do Ruach HaKodesh. Então o primeiro grau da profecia, o Rambam, ele usa essa seguinte linguagem. O primeiro passo para a profecia é quando uma ajuda divina acompanha o indivíduo
e o coloca em movimento e o encoraja a realizar uma grande ação virtuosa e de grande valor, como, por exemplo, salvar um grupo de pessoas virtuosas das mãos de grupos de pessoas malvadas, salvar uma pessoa muito virtuosa ou influenciar para o bem uma multidão de pessoas, de tal modo que o indivíduo sinta em si mesmo como se algo o impulsionasse a agir assim. Então, o primeiro nível, olha que coisa linda, né? O primeiro nível de profecia é uma ajuda divina, como que um impulso, mas que vem do alto, é um impulso divino, que vai levantar, vai fazer o indivíduo se movimentar, ser encorajado a realizar uma grande ação. Ok? E ele vai mencionar que esse foi um nível presente em todos os juízes de Israel. Em todos os juízes de Israel. Ele diz, este é o grau que todos os juízes de Israel receberam. E ele traz uma passagem que está no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 18, diz assim: quando o Eterno suscitava juízes, olha só que coisa, a linguagem da passagem, é incrível isso, né? Isso é Juízes capítulo 2, versículo 18, veja a linguagem. Quando o Eterno suscitava juízes, o Eterno estava com o juiz e ele os livrava. Esse é o versículo. Então o Eterno levantava o juiz e o Eterno estava com o juiz e através dele o Eterno livrava o povo de Israel. E ele vai mencionar que esse é o primeiro nível de profecia. E a fé é o primeiro nível. Nesse primeiro nível, veja, não existe uma mensagem ainda. Ok? Não existe um conteúdo profético na forma popular de se dizer, né? Algo futuro, uma revelação divina. Não. O primeiro nível de profecia é uma ajuda divina que acompanha o indivíduo, o impulsiona, o encoraja para realizar uma grande ação na sua geração. E ele diz, esse também é o grau que todos os reis justos de Israel também tiveram. Isto é particularmente claro a respeito de alguns juízes e alguns reis. E ele vai trazer uma referência de Juízes, que está no capítulo 11, verso 19, que diz: o espírito de força do Eterno veio sobre Jefté, sobre Iftar. Tá? Essa passagem ela é peculiar nesse sentido, porque é mencionado que o espírito de força do Eterno veio sobre Jefté. E a mesma coisa falando sobre Shimshon, sobre Sansão. No capítulo 14, verso 19 do livro de Juízes, diz: o Espírito do Eterno se apossou dele. Ok? Novamente, agora se referindo a um rei, né? 1 Samuel, capítulo 11, versículo 6. Ouvindo essas palavras, o Espírito de Deus repousou sobre Shaul. E é dito sobre Amassa, que foi um rei de Israel, ao ser movido pelo Ruach HaKodesh a ajudar David, diz assim: então veio o Espírito sobre Amassai, que disse: nós somos teus, ó David, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Shalom, shalom lecha, paz, paz para ti. Isso é 1 Crônicas 12, verso 18. Como eu falei, a gente vai trazer aqui algumas referências. Se vocês quiserem, eu posso mencionando pausadamente para vocês deixarem marcado e lerem com mais calma depois, tá? Então, o primeiro nível de profecia é exatamente isso que estava presente na vida dos Shoftim, dos juízes, na vida de alguns melachim, de alguns reis, que recebiam uma orientação, um impulso divino naquele momento. E o interessante, né, um detalhe que eu quero até mencionar sobre esse último versículo que eu falei aqui, que é Amassa, né, que ele fazia parte
do pelotão especial de Davi, era um grupo especial que fazia a guarda de Davi. Amasa, quando ele termina de falar essas palavras, que ele diz, né? Nós estamos com você, ó Davi, contigo estamos, ó filho de Jessé. No capítulo 17, ou seja, ele terminou de falar essas palavras, no capítulo 17, o versículo 34 ao versículo 37, depois você pode ler com mais calma, Davi Ameller, depois que foi ungido rei, ele recebe o Ruach HaKodesh, e no capítulo 17 ele enfrenta corajosamente um leão, um urso e um filisteu, né? Então a gente está mencionando esse primeiro nível de profecia, que é uma ajuda divina, uma Ezrat Elioná, uma ajuda divina que acompanha a pessoa inspirada. E a fé é interessante, é importante de sempre mencionar que esse Ruach HaKodesh, esse espírito de santidade, o próprio nome já diz, ele repousa sobre um indivíduo em santidade. Existem exceções? Sim, existem exceções. Mas essas exceções derrubam a regra? Não derrubam a regra. Então, quando a gente fala sobre o espírito de santidade, Ruach HaKodesh, repousar sobre alguém, é porque esse alguém precisa ter uma vida de santidade também. Ok, gente? Segundo nível de profecia que o Maimônides vai enumerar, diz o seguinte: o segundo grau é quando o indivíduo sente que algo repousou sobre ele. Ok? O próprio indivíduo percebe isso e uma força se apresenta sobre ele e o leva a falar. E então ele profere palavras de sabedoria ou louvores a Deus, palavras de advertência ou discursos relativos a algum regime político ou a algo relacionado ao mundo espiritual. Tudo isso em estado de vigília, com os sentidos funcionando normalmente. Olha que característica incrível, tá? Esse é o segundo nível de profecia, em que o indivíduo ele sente agora uma força sobre si, ok? Uma inspiração, o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus repousando sobre ele e demonstrando dentro de si uma força para falar. E ele, quando profere, ele profere palavras de sabedoria, ou às vezes palavras de advertência, ok? Ou um discurso relacionado ao mundo espiritual, e assim por diante. E ele explica, isso é o que quer dizer falar por Ruach HaKodesh. Muito especial isso, não? O que significa falar por Ruach HaKodesh? É o indivíduo ser imbuído de uma inspiração que o leva a pronunciar palavras úteis de sabedoria ou de advertência, de exortação, a depender do desejo de Hashem. Foi por meio desse nível de Ruach HaKodesh que o rei Davi, por exemplo, compilou os salmos que ele compilou. E assim Salomão, e assim todos os demais autores das Escrituras. E a fé, todos eles compuseram os seus livros sob uma inspiração que, de acordo com Maimônides, é o segundo grau de profecia. Tá? Então nós vamos percebendo como que a interação entre o espírito e a pessoa vai ficando mais complexa, vai se tornando um pouco mais dinâmica a cada grau que a gente está falando aqui. Vão sendo acrescentados detalhes, coisas a mais, tá? Então veja agora uma passagem que está em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2. É a referência que o Maimônides traz. David disse, o Espírito do Eterno falou em mim, e a sua palavra está em minha língua. Ou seja, o Espírito de Hashem o provocou, o fez pronunciar palavras de sabedoria. É isso também que repousou sobre os 70 anciãos que estavam lá no deserto. E está dito que o Eterno tomou do Espírito que estava sobre Moisés
e colocou também nos 70 anciãos. E é por isso que Números capítulo 11, verso 25 fala: assim que repousou sobre eles o Espírito, profetizaram naquele dia e depois nunca mais. Tá? Então o detalhe dessa profecia que eles estão falando é o quê? Eles receberam sobre si o Ruach HaKodesh e eles então pronunciaram palavras de sabedoria, palavras elevadas. Tá? Coisas que nós não julgaríamos ser natural de alguém falar, né? Uma pessoa declamar coisas muito profundas, às vezes até coisas que estão além do limite normal do intelecto do indivíduo, né? O mesmo com Eldad e Medad, que serão, dois desses juízes que vão permanecer no arraial, e eles vão continuar profetizando, né? Vão continuar falando. E Josué e Yehoshua vai se irar com eles, vai perguntar para Moisés, né? Quando que você vai chamar eles, ok? Quando que você vai trazer eles para fora do povo? Ok, a explicação de por que Josué se irou naquele momento, né? Ele não gostou de Eldad e Medad terem ficado no arraial. Acredito que você está se lembrando da passagem. O Midrash, ok? A explicação rabínica é de que tanto Eldad quanto Medad estavam dizendo que Josué seria o sucessor de Moisés. E aquilo dali para Josué soou como que uma aspiração, ou querendo levantar um motim, né? Ou seja, Josué vai ser líder depois de Moisés, né? Mas quando isso vai acontecer? Então essa é a questão que a gente precisa compreender aqui. Por isso Josué ficou preocupado com o que eles estavam falando. Assim também, todo sumo sacerdote, todo Kohen Gadol, quando ele consultava o Urim e o Tumim, o nível de Ruach HaKodesh, o nível de espírito de profecia que repousava sobre o sacerdote no momento que ele ia consultar o Urim e o Tumim, é exatamente esse segundo grau de profecia que a gente está falando. E é por isso que os sábios na Gemara vão dizer que a Shekhinah, a divina presença, repousava sobre o sumo sacerdote e ele falava por Ruach HaKodesh. Isso está no Tratado Megillah 7a. Tá? Então, quando o sumo sacerdote, ia consultar o Urim Tumim, ele então recebia esse nível de Ruach HaKodesh. Então, esse segundo grau, ele é um dos mais pertinentes dentro das Escrituras. É o que mais a gente vai ver ao longo das Escrituras. Então, o Rambam ele vai ser assim muito rico nos exemplos, etc. Vamos caminhar para o terceiro grau da profecia, e esse grau ele já começa a trazer uma questão mais complexa. Vamos entender. O terceiro grau é como o primeiro grau entre os que dizem: a palavra do Eterno me foi dirigida. Então agora esse terceiro grau, ele vai agora iniciar uma outra categoria de profecia. Tá? Ele vai iniciar uma nova categoria de profecia. Então os primeiros dois graus de profecia é o que o Rambam vai chamar de Ruach HaKodesh. Tá? Uma inspiração de santidade. A primeira leva o indivíduo à ação, a fazer algo. O segundo nível leva o indivíduo já a pronunciar, a falar algo. Tá? Mas agora o terceiro grau de profecia é o que ele vai dizer que vai começar uma nova categoria que agora, a partir de agora em diante, é o que os profetas sempre falam quando dizem assim: e veio a palavra do Eterno sobre mim. Então, todas as vezes que os profetas falarem e veio a palavra do Eterno sobre mim, ele já está falando de um nível maior, tá? De um terceiro para cima, do terceiro nível para cima. Então, uma outra categoria que ela é apresentada no Tanar, na Bíblia hebraica, como palavra do Eterno, Dvar Yud Kei Vav Kei, palavra do Eterno. Então ele diz: o terceiro grau é o primeiro entre os que dizem: a palavra do Eterno me foi dirigida. Ou outras expressões com um significado semelhante, como por exemplo,
assim diz o Dvar Elohim, assim diz a palavra de Deus, ou assim diz o dito de Yud Kei Vav Kei, o dito de Adonai. Então todo profeta que usa esse tipo de expressão, a palavra do Eterno me foi dirigida, me foi dita, ou assim diz a palavra do Eterno, pertence a esse terceiro nível para cima. Nesse grau, o que isso significa? Nesse grau de profecia, o profeta ouve uma parábola, em um sonho, com todas as condições que foram ditas a respeito da verdade da profecia, no mesmo sonho profético. O Rambam vai trazer que esse terceiro grau já seria o que a gente poderia dizer de profecia propriamente, né? A profecia bíblica, ela vai começar desse terceiro grau para frente, que é um primeiro nível, tá? Que é o momento do profeta em sonho ter uma parábola. E vocês podem ver que o livro de Zacarias, no início do livro, e o início do livro de Jeremias também, os dois começam com parábolas, exatamente esse terceiro grau de profecia. E sempre vocês vão ver, quando vocês depois tiverem a enumeração desses graus, vocês então façam uma análise dos textos dos profetas, vocês vão perceber que alguns profetas eles vão de um capítulo para um outro estar em um determinado grau de profecia, como por exemplo o terceiro grau de profecia, e quando está no capítulo seguinte, ele salta em um nível de forma assim absurda. A fé é incrível como você percebe de um capítulo para o outro uma evolução espiritual do profeta. É incrível. Então, esse terceiro grau são sonhos que contêm parábolas. E essas parábolas vão ter cunho profético. Tá? Como a gente mencionou, não necessariamente a profecia se refere ao futuro. Tá? Não necessariamente. Muitas profecias vão ser revelações sobre coisas que aconteceram no passado. Detalhes que ninguém sabia sobre coisas que aconteceram no passado. Tá? Então a profecia não necessariamente é sempre futuro. Às vezes ela explica o passado. Uma profecia que é muito famosa sobre isso são algumas profecias de Abacuque, de Havacuque. Tá? Muitos versículos de Abacuque não são futuros. Se eu não me engano, é o capítulo 2 de Abacuque, que ele traz detalhes sobre como foi a entrega da Torá no Monte Sinai, 2000 anos antes de Havacuque. Ok? E era profecia? Era profecia. Por quê? Porque dentro da perspectiva judaica, a profecia é a interação do Espírito de Deus com o homem. E dessa interação, o que vem? Às vezes palavras do futuro, às vezes palavras do presente, às vezes palavras do passado. Como a gente disse, a profecia ela não está limitada, gente. A profecia não é limitada. Um quarto grau de profecia é quando o profeta, ainda em sonho, então veja que a gente ainda está falando de sonho, o profeta está dormindo aqui. Mas nesse quarto grau não é uma parábola que ele vê no sonho. Esse sonho é um sonho lúcido, é um sonho mais vivo, em que ele ouve palavras de forma clara e distinta, mas ele ainda não vê quem as pronuncia, como aconteceu com Samuel na primeira revelação que veio a ele, como nós já mencionamos. Tá? Então, quando o Eterno chama Shmuel e ele fala, Shmuel, Shmuel, Samuel estava dormindo ou estava acordado? Estava dormindo. Ele ouve aquelas palavras no sonho. Esse é o detalhe interessante. Shmuel, ele estava dormindo e ele ouve ele sendo chamado no sonho dele. E ele então acorda e acha que é Eli que está querendo falar com ele. Tá? Então esse quarto nível de profecia é o quê? É o sonho lúcido. É o sonho profético lúcido. Em que o profeta, a pessoa, o indivíduo, ele ouve uma voz, ouve uma frase, uma palavra, mas ele ainda não contempla, ele não consegue perceber quem é que está falando. Ele não vê quem está falando.
mas ele consegue sim, de forma clara, de forma nítida, ouvir aquelas palavras. Tá? Esse é um 4º grau de profecia. Já um 5º grau de profecia, ainda dentro de sonhos. Então, como a gente está percebendo, esses primeiros graus dessa categoria, do 3º em diante, né, dessa categoria, ainda acontece nos sonhos. A gente ainda não está falando das visões. As visões são níveis de profecia ainda mais elevados. É fé? Bom, o 5º grau de profecia, agora sim, ainda em sonho, o indivíduo ele consegue avistar quem está falando com ele. Como foi o caso de Ezequiel. Né? No capítulo 40 do livro de Ezequiel, ele diz assim: avistei um homem e me disse, ó filho do homem, e assim por diante, né? Prossegue o versículo. Então aqui é o momento que o profeta, enquanto dorme, ele tem um sonho e ele vê alguém falando com ele. Ele consegue contemplar quem é que está falando com ele. Tá? E nesse caso, esse alguém está ainda antropomórfico, ainda é um formato humano, ainda é, por exemplo, um homem, né? Uma pessoa, que vai ser diferente agora no 6º grau. O 6º grau de profecia é a mesma coisa, é um sonho lúcido, em que o indivíduo ele avista quem está falando com ele, mas quem está falando com ele é um malar, é um anjo. Ele consegue identificar no sonho que é um anjo que está falando com ele, é um malar. E essa é a condição da maioria dos profetas. Então, como o Maimônides explica aqui, essa condição, a maioria dos profetas que estão contidos no Tanar chegaram ao 6º grau de elevação, ou 6º grau de percepção do espírito de profecia. Então, eles todos conseguiram alcançar esse grau, que é, estando em sonho, perceberam um anjo falando com eles, né? E com isso declamando palavras e assim por diante. Como é o caso de Gênesis 31, verso 11. Nessa passagem é dito: e um anjo de Deus me falou em sonho. Tá? Em sonho. Agora, quando nós falamos sobre o próximo nível, então, como eu disse, né? No 5º nível é uma pessoa que está falando com o profeta. No 6º nível muda, é um anjo que está falando com o profeta. E agora, no 7º nível, é um sonho profético, ainda assim. Mas o indivíduo, ele vê uma semelhança, ele vê uma silhueta que ele não consegue discernir muito bem. Mas ele vê uma silhueta, ele vê uma semelhança que ele chama, parece que ele viu Hashem, parece que ele viu Deus. Esse detalhe é incrível. Isaías capítulo 6, do verso 1, diz assim: vi o Eterno, ouvi a voz do Eterno, dizendo, a quem enviarei? Ou Micaías, né, que é Michaiahu, que acho que é Micaías que fala, né? Michaiahu ben Imlá, no primeiro livro dos Reis, capítulo 22, verso 19, ele diz também, vi o Eterno. Mas qual é o entendimento desse 7º grau? Como a gente sabe, em Logufenod Mutaguf Hashem, o eterno Deus, não tem corpo e não tem semelhança de corpo. Então o que o profeta quer dizer quando ele fala vi Hashem, vi o eterno? Como foi o caso de Isaías, como foi o caso de Michaiahu? Quem? O que isso significa? O Navi, ele contemplou um dos maiores seres da criação. E aqui no caso, né, ele vai falar de um personagem que é muito polêmico dentro da Kabbalah, que é o anjo Metatron, né? O Malar Metatron, que é chamado também de Malar Hapanim, o anjo das faces. Tá? E, enfim, numa compreensão um pouco mais profunda, nós percebemos, na verdade, que esse Malar, esse anjo, que é um anjo representativo, ele representa Hashem no mais alto grau, não é nenhum outro a não ser o conceito do próprio Mashiach, né? Quando Hebreus diz que o Filho, tá? Que o Filho é a expressa imagem do Deus invisível, o que ele quer dizer?
Tá? O que ele quer dizer com isso? Que o Mashiach, o Messias, é o representante oficial do Criador dos céus e da terra. Então, quando o profeta ele percebe uma silhueta, ok? Ele percebe um semblante, mas ele não consegue discernir, ele não sabe, ele sabe que não é um anjo, ele sabe que não é uma pessoa, mas ele sabe que está representando Hashem Itbarach, o Criador, bendito seja. Ele então, para simplificar as coisas, ele diz, viu o Eterno. Mas, como a gente já entendeu, e o Maimônides mesmo escreve, que é a representação do Metatron, que é uma linguagem cabalística que nós vamos compreender, na verdade, que é uma das formas da gente se referir ao próprio Mashiach, ao próprio Yeshua. Beseder Gamor, agora sim, no 8º grau em diante, nós vamos falar sobre as visões. Sobre as visões. Olha que coisa linda, gente. É incrível quando nós estudamos sobre os detalhes do Espírito do Eterno, né? É algo incrível, é lindo demais quando a gente fala sobre Hashem. E agora nós vamos compreender que do 8º nível em diante, nós já não estamos falando de sonhos. Agora o profeta está acordado, ok? Ele está acordado e ele está tendo uma visão profética. Percebeu? Então, o primeiro e o segundo é o que o Maimônides chamava de Ruach HaKodesh, tá? Do 3º ao 7º é o que ele chama de Dvar Elokim, palavra de Deus, ou palavra do Eterno. E agora do 8º em diante é o que ele vai chamar de Rizaion, que é visão profética. O profeta está acordado agora. O 8º grau é quando, em uma visão profética, vem a ele uma revelação. E ele contempla uma parábola. Então, diferente do 3º grau, que também ele usa o termo parábola, aqui ele está contemplando, ele está vendo uma parábola se construir diante os seus olhos, tá? Então, diante dos seus olhos, ele percebe um cenário sendo construído, uma realidade é construída na sua frente, é uma visão, mas essa visão é um enredo, é uma parábola, tá? É uma parábola. E é isto que aconteceu, o Rambam menciona que isto aconteceu com Avraham Avinu, com o nosso patriarca Abraão, no pacto entre as partes. Olha que coisa linda, né? No pacto entre as partes, que está em Gênesis capítulo 15, do verso 9 em diante. Tá? Sendo que nessa parábola não são mencionadas palavras. Não tem palavras aqui. Ok? Esse 8º grau é uma visão profética. É uma visão profética, mas é um enredo, é uma visão que a pessoa tem. Ela não ouve nada, ela não ouve uma frase, ela não ouve uma voz sequer. Ela somente vê, ela somente contempla a visão profética. Tá bom, gente? Já no 9º grau de profecia, já estamos... Na verdade, o Rambam, ele enumera 11 graus que um ser humano, como qualquer um de nós, pode alcançar. Tá? Mas tem um 12º grau, que ele já é um 12º grau, que não é acessível, mas teve uma pessoa que chegou nele. Tá? Teve um indivíduo que conseguiu chegar nele. Existe um 12º grau e eu vou mencioná-lo para vocês aqui, Bezerra Hashem. Mas ainda estamos no 9º grau. Então, no 9º grau, é uma visão profética, tá? É uma visão profética, mas ela agora tem voz, tem palavras. Isso é diferente do 8º grau, ok? Que também é uma visão profética, mas é somente uma parábola. A pessoa contempla apenas uma visão, é como se fosse uma imagem que ela vê. No 9º grau, ela já, em uma visão, ela contempla alguém falando com ela, tá? Alguém falando com ela, mas ela ainda não vê quem está falando. Então, quer dizer, a pessoa está acordada, ok? Ela está acordada. E ela então contempla uma visão
E junto dessa visão tem uma voz, tem palavras acompanhadas. Mas ela ainda não percebe quem está falando com ela. Tá bom? Que no 10º grau, nós já vamos ver que essa visão profética, acompanhada de palavras, e essa pessoa vê alguém falando com ela. Então, ali, acordada, ela então contempla um malar, por exemplo, né? Um anjo falando com ela, como foi o que aconteceu em Gênesis capítulo 18, versículo 1. Está dito, Vayera elav belorei mamre, Deus se apareceu diante dele, e ali vinham os 3 malachim, ou seja, esses anjos como representantes do Eterno, tá? Como representantes do Eterno, eles vão trazer uma visão profética para Avraham Avinu, que é o nascimento de Yitzhak. E junto disso, claro, Avraham vai perceber quem está falando com ele. Então, esse é o 10º grau de revelação do Ruach HaKodesh, do Espírito de Hashem. Esse 10º grau, vou repetir, é uma visão profética em que tem palavras e essa pessoa, né, o indivíduo, consegue ver quem está falando com ele. Ouve meu outro. E o 11º grau, e por fim, né, nessa sequência que a gente colocou aí no título do Shur, que seria o último grau, na verdade tem mais um. O 11º grau é quando, em uma visão, o indivíduo é levado às regiões celestiais. E aqui, nesse cenário que o Rambam está mencionando, já é como que um arrebatamento, né, em que a pessoa é levada a esse lugar. Mas que é sempre naquela dúvida, como o apóstolo Paulo, como o Rav Shaul trouxe, na primeira carta aos Coríntios, né, que ele diz, se no corpo ou fora do corpo, não sei, ninguém sabe, né? Então quer dizer, o indivíduo não consegue perceber se ele está lá com o corpo dele, ou se é somente a sua neshama, a sua alma que está sendo levada, e ele é acompanhado através de um malar. Ele é acompanhado através de um anjo, então ele percebe que tem um mensageiro de Hashem que está acompanhando, que fala com ele e ele interage com o malar. E como vocês já captaram, né, o capítulo 4 do livro de Apocalipse dá informações que vão bater exatamente com o que o Maimônides está falando aqui, né? O apóstolo Yohanan, o apóstolo João, ele menciona que ele ouve uma voz nos céus e ele é levado, né? E fui arrebatado aos céus. Ele é levado aos céus. E ali tem um malar, tem um anjo que interage com ele, que fala com ele. Ele pergunta para o anjo responde. E assim por diante. Esse é o maior nível de interação com o espírito da profecia. Mas como nós mencionamos, no tocante à possibilidade de um profeta ver numa visão profética como se estivesse ouvindo a palavra de Deus, isso é inverossímil, a meu ver, pois a força da faculdade imaginativa não alcança esse ponto. Com efeito, não encontramos esse estado nos demais profetas. Por isso, é dito expressamente na Torá, quando o Eterno diz, eu me faço conhecer a ele em uma visão ou falo com ele nos sonhos, estabelecendo que a palavra está somente no sonho e que a visão está na união e emanação do intelecto ativo. O que o Rambam está mencionando é, tudo isso está dentro de um limite humano. Está dentro de um limite humano. Mas, no nível seguinte, que na verdade o Rambam ele não chama de 12º grau, de percepção de Ruach HaKodesh, ele na verdade chama esse, mas o que a gente vai colocar como sendo um 12º grau, porque ele é o mais elevado de todos os anteriores, né? É o que ele chama de Panim el Panim, face a face, que é exatamente a construção, a expressão que Deus usou quando ele falou com Moshe Rabbeinu, ok? Lembram do versículo que nós lemos? Que com relação a qualquer outro profeta, eu me faço conhecer a ele em uma visão ou falo com ele em sonhos, mas não é assim com o meu servo Moisés, pois que falo com ele face a face. Então Moshe,
está em um outro nível que esses 11 nunca ousaram chegar, né? Porque com relação a Moshe Rabbeinu, com relação ao nosso mestre Moisés, como a Torá mencionou, nunca se levantou em Israel um profeta como Moisés. O que isso quer dizer? Que o nível de profecia que Moshe chegou, Moshe Rabbeinu não interagiu com um anjo, né? Não foi ali um malar, não. Moshe Rabbeinu, é claro que a gente não consegue nem trazer muito em palavras a experiência profética que ele recebeu, mas Hashem coloca nessa expressão face a face. O Rambam diz, Moshe Rabbeinu, ele interagiu com o próprio intelecto ativo. É a forma como o Maimônides usa aqui. Moshe, nosso mestre de abençoada memória, interagiu com o próprio intelecto ativo. Está em união e na emanação do intelecto ativo. Então Moshe Rabbeinu conversava com a Kadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu tinha uma interação com Hashem muito particular, né? E é exatamente nesse nível espiritual, veja que coisa interessante, né? Nesse nível espiritual, Moshe Rabbeinu diz assim: se levantará um profeta no meio de vós semelhante a mim. E o detalhe que Moisés fala ali é: levantará um profeta. Um profeta. Ele não fala, se levantará um legislador. Por isso que muitos rabinos acabam se enganando na interpretação dessa passagem, quando eles mencionam que está se falando de Josué. Porque eles estão achando que ele está falando no quesito de liderança. Porque Josué também foi um grande legislador. Foi um grande líder. É fé? Mas quando Moshe Rabbeinu diz que se levantará um profeta no meio de vós semelhante a mim, é porque Moshe Rabbeinu está falando sobre o nível de profecia que ele mesmo chegou. E quanto a esse nível de profecia, os Rabanim confessam, não encontramos ninguém que tenha o mesmo nível de elevação que Moshe Rabbeinu teve em termos de profecia. E é exatamente sobre isso que o profeta Yohanan, mas no Evangelho, né, no Evangelho de João, ele vai mencionar que todos, né, ele diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. Está lá no primeiro capítulo do Evangelho, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, a esse o revelou. Então veja o detalhe que está presente aqui, ok? O detalhe que está presente aqui é que o Filho do Homem, está falando do Mashiach, ele tem um nível de intimidade com a Kadosh Baruch Hu muito, muito forte e muito elevado. Mas existe um detalhe acerca de Moshe Rabbeinu que os nossos mestres ensinam, que Moshe Rabbeinu interagiu com Hashem com apenas um véu entre ele e Deus. Tinha apenas um véu entre ele e Deus. É a linguagem que os sábios usam. Que véu é esse? O véu do corpo. Ou seja, o que limitava Moshe Rabbeinu? Ainda assim, nesse 12º grau de elevação de Ruach HaKodesh, de espírito de profecia, ainda assim havia uma limitação. Por quê? Porque a alma de Moshe Rabbeinu ainda estava conectada no corpo. Então Moshe ainda assim interagia com o intelecto ativo com um véu só entre ele e Hashem. Mas quanto ao Filho do Homem, e aí por isso a importância desse versículo de João, o Filho do Homem que está no seio do Pai, a esse o revelou. O que quer dizer o Filho do Homem que está, o Filho unigênito, que está no seio do Pai? Não tem véu entre Yeshua e Hashem. Não tem véu entre Yeshua e Hashem. Yeshua interage com a Kadosh Baruch Hu, com o sagrado bendito seja, em uma intimidade inigualável. Não existe uma intimidade maior do que entre Yeshua e Hashem. Então, como nós estamos percebendo nesse shiur, são 11 níveis de profecia
que ainda são acessíveis, tá? Que ainda são disponíveis para o homem. O 12º nível ainda, né, como a gente viu, é exclusivo de Moshe Rabbeinu, somente Moshe acessou a ele, mas em termos de intimidade com a Kadosh Baruch Hu, o Mashiach ainda assim é muito mais íntimo com Hashem, porque entre Hashem, tá? Entre Hashem e Yeshua não existe o véu do corpo, perceberam? Não existe o véu do corpo, o que acontecia com Moshe Rabbeinu. Então, quando nós levamos em conta esse conceito da profecia, nós então nos perguntamos, né? Será que nos dias de hoje, esses graus de profecia ainda são acessíveis? Esse é o detalhe que a gente precisa compreender. Será que esses graus, todos esses 11 graus de profecia, ainda são acessíveis? Então, quando nós falamos, né, sobre o dom de profecia, que é mencionado, por exemplo, na carta aos Romanos, o capítulo 12, logo no versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: de modo que temos diferentes dons segundo a benevolência que nos foi dada. Se é a profecia, então veja a linguagem do apóstolo Paulo, segundo ela, segundo a medida da fé, segundo a medida da emuná da pessoa, tá? Segundo a emuná. Então veja, quais são os níveis que ainda são acessíveis nos dias de hoje? Então, segundo a opinião rabínica não messiânica, tá? E isso precisa ser bem colocado aqui no shiur, porque os rabinos não vão ter a mesma, os rabinos tradicionais, aqueles que não creem em Yeshua como Mashiach, como a gente sabe, e Yeshua é uma grande chave do mundo espiritual, em que nos permite acessar regiões espirituais que são exclusivas, coisas que para quem não tem o testemunho de Yeshua não consegue acessar. Então, sobre a visão rabínica tradicional, os sábios dizem que somente os primeiros 2 níveis são acessíveis no dia de hoje. Então, de acordo com os rabanim, de acordo com os rabinos tradicionais, somente os primeiros 2 níveis de profecia são acessíveis. Qual é a explicação que eles trazem? Porque aquele que maior contribui para uma elevação, né, dessa manifestação do Ruach HaKodesh é a existência do templo, é a existência do Beit HaMikdash. Se não tem templo, então não existe uma presença do Ruach HaKodesh tão grande no mundo. Essa é a visão rabínica. Mas nós vamos perceber em muitos versículos Yeshua transcendendo esse conceito. Yeshua menciona: haverá um dia que vocês não vão adorar aqui, tá? E não vão adorar no Monte Gerizim. Percebeu? Mas o Criador, Hashem, ele vai encontrar adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Yeshua, ele transcende o conceito do Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash não é fator limitante da inspiração do Ruach HaKodesh. Quando Yeshua diz: eis aqui aquele que é maior que o templo, Yeshua transcende esse conceito. Então, nós termos uma limitação da revelação, da inspiração divina, pela ausência do Beit HaMikdash, nós já vemos em diversos versículos, e Yeshua mencionando isso, não é mais limitação para vocês. Então, quando o Rav Shaul, o apóstolo Paulo, menciona sobre profecia, e nós percebemos, depois da morte e ressurreição de Yeshua, um homem, que Yeshua disse: pois que alguns de vós não morrerá e verá o Filho do Homem. Se lembra dessa passagem que está no Evangelho de João, referindo-se ao próprio Yohanan, ao próprio João, de que ele, através da revelação do Apocalipse, conseguiria contemplar a chegada do Mashiach na sua segunda vinda? E os critérios que nós estamos verificando aqui, nos 11 níveis de profecia, do que aconteceu com Yohanan HaShaliach, com o emissário João, no livro de Apocalipse, por exemplo, no capítulo 4, estamos falando sobre simplesmente o 11º grau de profecia. Yohanan, João, no capítulo 4 de Apocalipse, e basta você ler o capítulo e identificar
exatamente as mesmas características do capítulo do 11º grau da profecia que o Maimônides lista. Você vai ver que é exatamente a mesma coisa. Em que ele está sendo levado de forma consciente ao mundo espiritual, é acompanhado com um mensageiro, com um malar, e esse malar mostra para ele diversas visões, ele interage com o malar, quer dizer, exatamente o que João fez durante todo o livro de Apocalipse. Sendo que a revelação do Sefer Hitgalut, do livro de Apocalipse, se deu entre o ano 90 e o ano 100 da Era Comum. Quer dizer, muito tempo depois da morte e ressurreição do Mestre. Então, e não só isso, mas depois da queda do Beit HaMikdash, nós vemos o 11º grau de profecia ainda ativo entre os homens depois do templo, inclusive. Isso é uma das maiores provas de que o Ruach HaKodesh, o Espírito de Hashem, não teve alteração, não teve mudança com a queda do Beit HaMikdash, justamente por causa da instituição da Brit Hadashah, da nova aliança, em que agora há uma forma mais excelsa de interação entre o homem e Hashem, através dessa escada chamada Yeshua ou Mashiach. Então veja, esse shiur é um shiur que tem como objetivo mostrar para vocês o nível de elevação que eu e você podemos chegar. Mas que tudo isso depende da busca da santidade. Tudo isso depende do compromisso e do zelo com a Kadosh Baruch Hu. Como a gente mencionou, a profecia verdadeira e o profeta verdadeiro são aqueles que, de fato, centralizam as Escrituras. E é isso que eu e você devemos buscar na nossa vida. Temos que centralizar as Escrituras e mostrar, de fato, que possuímos elevação espiritual.